hoje, a gente vai mergulhar numa história real da engenharia civil, uma daquelas que servem de alerta. Vamos falar sobre os perigos que ficam escondidos bem debaixo dos nossos pés e que podem, sem aviso, colocar uma construção inteira em risco. O nosso caso de hoje é este prédio comercial. Olhando assim, parece tudo normal. Ele foi projetado por profissionais, construído seguindo os planos, tudo certinho. A fundação escolhida foi a do tipo rasa, uma decisão que parecia super segura, baseada nos dados do solo. E aí vem o grande mistério. Se tudo foi feito aparentemente da forma correta, o que explica as rachaduras que começaram a aparecer? Porque as portas e janelas simplesmente não fecham mais direito? É isso que a gente vai descobrir. Para começar nossa análise, vamos dar uma olhada de perto nos sinais que o prédio começou a dar. E olha só, não estamos falando de um probleminha estético, tipo uma pintura descascada. Fissuras em formato de V e esquadrias que emperram são sintomas clássicos, um verdadeiro grito de socorro da estrutura, indicando que a base, a fundação, está afundando de forma desigual. Para achar a raiz do problema, a gente precisa olhar para baixo, literalmente. E para isso, vamos usar a principal ferramenta de um detetive de solos, o ensaio SPT. O SPT, que significa sondagem à percussão, é o padrão da indústria. Pensa nele como um check-up completo do terreno. É o que permite entender a saúde do solo antes de começar a obra. E esse check-up nos dá 3 informações que são, absolutamente cruciais. A primeira é a resistência do solo, ou seja, o quão duro ele é. A segunda é um mapa das diferentes camadas lá embaixo, a estratigrafia. E a terceira é a profundidade em que se encontra a água. Para ficar mais claro, esse diagrama aqui mostra bem o processo. O teste vai avançando metro a metro para dentro da Terra. Com isso, os engenheiros conseguem desenhar um verdadeiro mapa do mundo que existe debaixo da superfície. É um processo super metódico, um ciclo de 4 passos que se repete a cada metro de profundidade. Primeiro, a perfuração. Depois, uma limpeza cuidadosa do fundo do furo. Em seguida, vem o teste em si, com a cravação de um amostrador. E, por fim, a coleta da amostra de solo para análise. Certo, mas e o resultado de tudo isso? A pista mais importante que o SPT nos dá é um único número. E é sobre ele que vamos falar agora. Esse número é o NSPT. Ele é calculado de uma forma bem específica, somando o número de golpes de martelo que foram necessários para cravar o amostrador nos últimos 30 centímetros do teste. Aí vem uma pergunta-chave. Ué, e os primeiros 15 centímetros? Então, eles são ignorados de propósito. O motivo é que o próprio ato de perfurar pode amolecer um pouco o solo bem lá no fundo do furo, e isso daria um resultado falso que não reflete a realidade. E o que esse número N realmente significa? Bom, esta tabela mostra tudo. Ela traduz o valor do NSPT para a resistência do solo. Um NSPT bem baixo, tipo menor que 4, indica um solo muito mole, perigoso para construir. Já um NSPT acima de 30, aí sim a gente tem um solo bem firme e resistente. Agora que a gente entende a ferramenta, vamos voltar ao nosso prédio e descobrir qual foi a pista que o projetista deixou passar. A uma profundidade de 1,5 metro, o ensaio mostrou um NSPT de 15. Olhando a tabela, isso indica um solo de resistência média. Na teoria, parecia um bom lugar para apoiar o prédio. E foi essa decisão tomada. Mas aqui está o pulo do gato. O peso de um prédio não age só no solo em que ele encosta. Ele cria uma zona de pressão que se espalha para baixo e para os lados, como a luz de uma lâmpada. Os engenheiros chamam isso de bulbo de tensões. E aqui está a prova do crime. O projetista focou no NSPT de 15, mas o relatório de sondagem continuava. E se ele tivesse olhado um pouco mais fundo, teria visto que entre 3 e 6 metros de profundidade existia uma camada escondida de argila muito mole com um NSPT de apenas 2. Uma verdadeira armadilha geológica. Mistério resolvido. Agora vamos para a parte mais importante, a lição que fica de toda essa história. E a lição é esta, uma regra de ouro. A estabilidade de uma fundação não depende só do solo que ela toca, mas de todas as camadas que estão dentro do seu bulbo de tensões. É preciso olhar fundo. Foi exatamente o que aconteceu aqui. O bulbo de tensões passou direto por aquela primeira camada de solo bom e jogou o peso do prédio todo na camada fraca que estava embaixo. E como ela era mole e compressível, ela não aguentou, cedeu. E o resultado foi o prédio afundando e rachando.
É um lembrete poderoso de que, na engenharia, aquilo que a gente não consegue ver é muitas vezes o mais importante. E fica a pergunta no ar: que outras forças invisíveis por aí estão determinando o destino das coisas que construímos? That's right. Bass drum. Bass drum.